Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante: como os cães entendem a fala e os comandos humanos. Você já se perguntou como eles conseguem decifrar o que estamos dizendo? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa incrível habilidade dos nossos amigos de quatro patas. Descobriremos como os cães processam a linguagem humana e aprendem a responder aos nossos comandos. Prepare-se para se surpreender com a inteligência canina. Então, não perca tempo e assista até o final. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e deixar um comentário. Vamos lá. Como os cães entendem a fala e os comandos humanos. Os cães são conhecidos por serem animais de estimação leais e obedientes. Eles são capazes de entender a linguagem humana de uma forma surpreendente e responder aos comandos que lhes são dados. Mas como exatamente os cães entendem a fala e os comandos humanos? Em primeiro lugar, é importante entender que os cães não são capazes de compreender palavras da mesma maneira que os humanos. Eles não entendem o significado literal das palavras que ouvem, mas sim associam certos sons a ações específicas. Por exemplo, quando dizemos "senta" ao nosso cão, ele não está realmente compreendendo o conceito de sentar-se, mas sim associando o som da palavra "senta" com a ação de sentar-se. Essa capacidade de associação é resultado de um processo de aprendizado que os cães desenvolvem ao longo de suas vidas. Quando somos consistentes na forma como nos comunicamos com eles e recompensamos comportamentos desejados, os cães começam a entender que certos sons estão diretamente relacionados a certas ações. Isso é conhecido como condicionamento operante. Além disso, os cães também são muito habilidosos em captar pistas não verbais que acompanham a fala humana. Eles são capazes de ler nossas expressões faciais, linguagem corporal e tom de voz para compreender melhor o que queremos dizer. Por exemplo, se dissermos "bom menino" com um tom de voz suave e sorrirmos para o nosso cão, ele entenderá que está sendo elogiado. Estudos científicos têm mostrado que os cães têm uma habilidade inata para entender a comunicação humana. Em um experimento realizado por pesquisadores da Universidade de Sussex, na Inglaterra, os cães foram capazes de associar palavras a objetos específicos. Os resultados mostraram que os cães conseguiam identificar objetos com precisão quando lhes eram apresentadas palavras correspondentes. Outro estudo interessante foi conduzido por pesquisadores húngaros, que descobriram que os cães são capazes de distinguir entre palavras que têm uma estrutura gramatical correta e palavras que não têm. Isso sugere que os cães têm alguma compreensão da estrutura da linguagem humana. No entanto, é importante ressaltar que a capacidade dos cães de entender a fala humana varia de um indivíduo para o outro. Alguns cães têm facilidade em aprender comandos e palavras, enquanto outros podem ter mais dificuldade. Isso pode depender de vários fatores, como raça, idade e histórico de treinamento do cão. Uma coisa que os proprietários de cães podem fazer para ajudar seus animais a entender melhor a fala humana é utilizar uma linguagem consistente e reforçar positivamente os comportamentos desejados. Isso significa ser claro e consistente ao dar comandos e recompensar o cão quando ele responder corretamente. Em resumo, os cães são capazes de entender a fala e os comandos humanos através de um processo de associação de sons a ações específicas. Eles também são sensíveis às pistas não verbais que acompanham a fala humana. Embora os cães não compreendam o significado literal das palavras, eles têm a capacidade de aprender e responder aos comandos que lhes são dados.